Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer à Casa Hunter pela oportunidade de, nesses próximos minutos, nós conversarmos um pouco a respeito de uma doença bastante delicada, a hipofosfatasia, que afeta algumas pessoas. Esses são os meus conflitos de interesse. E a hipofosfatasia, que nós vamos chamar a partir de agora de HPP, é uma doença genética rara e de caráter hereditário. Isso significa que ela é transmitida dos pais para os filhos, mas pode aparecer também direto na pessoa, sem que os pais a tenham. E essa pessoa, ela pode transmitir a HPP para os seus descendentes. E esse caráter genético da HPP significa que ela decorre de um problema no código genético da pessoa. E esse código genético, ele pode ser entendido como aquele conjunto de informações que nós recebemos dos nossos pais e que contém orientações muito importantes sobre como o nosso corpo deve funcionar. E a pessoa que tem HPP, ela tem um problema específico no seu código genético. O que acontece é que existe uma alteração no gene que é responsável pelas informações de como o nosso corpo deve produzir uma substância chamada fosfatase alcalina. E essa alteração faz a pessoa produzir quantidades muito pequenas de fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina, na verdade, ela é uma proteína que está relacionada com o bom funcionamento de várias partes do nosso corpo. Os nossos ossos, fígado, rins, intestino, entre outros. E, em relação à saúde dos ossos, a fosfatase alcalina tem um papel muito importante, porque ela ajuda os minerais cálcio e fósforo a se combinarem para formar a hidroxiapatita. E a hidroxiapatita é justamente a substância que se deposita nos nossos ossos e nos nossos dentes, tornando-os fortes, resistentes e saudáveis. E quando a fosfatase alcalina está baixa, os ossos ficam muito fracos e não se formam direito. E a pessoa pode ter deformidades ósseas importantes e limitantes, comprometer a sua movimentação e inclusive atrapalhar a caminhar, brincar, fazer exercício. Além disso, a pessoa com HPP tem um risco muito alto de ter fraturas ósseas nos mínimos traumas, e às vezes até mesmo sem trauma. E a fosfatase alcalina, pessoal, ela também participa da geração de energia do nosso corpo. E como ela está baixa nas pessoas com HPP, essas pessoas podem ter uma fraqueza muscular bem importante, e isso piorar a dificuldade para andar e para fazer exercícios. E é possível prevenir que uma pessoa tenha HPP? Bem, como a HPP é uma doença genética, ou seja, uma alteração no código genético que nós recebemos dos nossos pais, não é possível preveni-la. O aparecimento da doença depende do fato de a pessoa ter herdado ou não dos seus pais essa alteração no código genético que causa a HPP. E quais são os sintomas característicos da pessoa com HPP? Isso depende muito da idade em que a doença aparece. A HPP, ela pode se manifestar em qualquer época da vida, desde enquanto a criança ainda está no útero materno, até em fases mais avançadas da vida, incluindo aquelas pessoas mais idosas. Mas atenção, um ponto importante é que quanto mais cedo a HPP se manifesta, mais grave geralmente ela é. E quais são esses sintomas característicos da HPP nas várias fases em que ela pode aparecer? Bem, naquelas formas que aparecem antes do nascimento ou logo após o nascimento, são as mais graves. E o tórax do bebê, ele pode não ter força para ajudá-lo a respirar sozinho. Pode ter insuficiência respiratória grave e necessidade de suporte de oxigênio e até mesmo ser entubado, já no berçário ou nos primeiros dias de vida. Em relação àquelas formas que aparecem entre o 6º mês de vida até os 18 anos de idade, as manifestações mais frequentes são os ossos muito frágeis, pouco mineralizados, dores ósseas e musculares bem importantes, aparecem deformidades ósseas progressivas, arqueamento nas perninhas, como a gente pode ver aqui nessas duas imagens de pacientes que têm HPP. E essas deformidades, elas são progressivas. Isso também leva a uma deficiência grave do crescimento daquela criança. Essas crianças e adolescentes também podem apresentar fraturas ósseas que acontecem principalmente aos mínimos traumas. Muita dificuldade de andar, correr, de fazer exercício. Alguns, inclusive, precisam de andadores, muletas ou até cadeira de rodas. Outros
podem ter formação de pedrinhas nos rins, calcificação dos rins, dor e inflamação nas articulações. E aquelas formas que aparecem entre os 6 meses e 18 anos de idade também têm uma característica bastante peculiar. Alguns desses pacientes podem apresentar uma perda precoce dos dentes de leite, mas tem uma característica interessante. Quando nós perdemos os nossos dentes para fazer a troca, nós perdemos apenas a coroa dos dentes, que é essa parte de cima. Já as pessoas com HPP, elas perdem o dente inteirinho, a coroa e a raiz. E essa é uma característica que nós devemos ficar bem alertas, inclusive os dentistas que acompanham essas pessoas. E nós podemos também ter perda dos dentes permanentes, ou seja, a perda dentária pode acontecer em qualquer época da vida desses pacientes. Agora, aquela forma que aparece em etapas mais avançadas da vida, já na vida adulta, os sintomas são muito variáveis, tanto no tipo como na intensidade das manifestações. Mas as queixas mais frequentes são dores constantes nos pés, nas coxas, nas articulações. Podem ter fraturas ósseas recorrentes, também aos mínimos traumas, como acontece nas formas que aparecem na fase da pediatria. E eu quero mostrar aqui para vocês o andar típico de um paciente com HPP. Vejam que esse paciente, ele alarga a base dos pés, ele anda com uma certa dificuldade, com uma instabilidade, né? E esse alargamento da base das pernas é para ele poder ter estabilidade para poder andar. Então, essa é uma maneira característica dos pacientes com HPP caminharem, né? E como a gente pode suspeitar que a pessoa possa ter HPP? Bem, a gente suspeita quando nós estamos diante de pessoas que apresentam aqueles sintomas descritos anteriormente e a dosagem de fosfatase alcalina no sangue mostra valores muito baixos. E aqui tem uma mensagem para vocês fixarem. A dosagem baixa de fosfatase alcalina no sangue da pessoa é o exame mais importante para a gente suspeitar do diagnóstico de HPP. Mas nós não podemos esquecer que existem outras doenças que também podem causar níveis baixos de fosfatase alcalina no sangue. Por isso, o médico assistente ele deve estar ciente disso e investigar essas outras causas. E como a gente vai diagnosticar a pessoa com HPP, então? Bem, a base do diagnóstico é essa associação entre a história da pessoa, o conjunto de sintomas que nós descrevemos anteriormente e encontrar valores baixos de fosfatase alcalina no sangue da pessoa. Claro, descartando-se as outras causas de fosfatase alcalina baixa. Em algumas situações, pessoal, pode ser necessário fazer um teste genético para confirmar HPP. Esse teste genético, ele pode mostrar qual é a alteração que a pessoa tem no seu código genético e que causa esses níveis tão baixos de fosfatase alcalina. E a HPP, ela tem tratamento? Bem, até algum tempo atrás, era possível tratar apenas os sintomas e as complicações da HPP. Devido àquelas concentrações muito baixas de fosfatase alcalina no sangue, a pessoa ela pode ter níveis altos de cálcio no seu sangue, né? E o tratamento nessa situação era restringir a quantidade de cálcio na dieta. Essas pessoas, em especial bebês, poderiam ter crises convulsivas de difícil controle, que não respondiam aos medicamentos anticonvulsivantes tradicionais. E o tratamento é a prescrição de vitamina B6 para diminuir o risco de crises convulsivas desses pacientes. Aqueles bebezinhos com insuficiência respiratória grave, já no berçário, eles são intubados e usam um aparelho de ventilação mecânica para ajudar o corpo a respirar. Esse aparelho chama de respirador. E no caso de aparecer um fechamento precoce dos ossos do crânio, que nós chamamos de crânio-sinostose, o tratamento ele é cirúrgico, né, para corrigir a deformidade do crânio, evitar a progressão de deformidades crânio-faciais e aliviar o aumento da pressão dentro do crânio. Bem, era isso que era possível fazer até algum tempo atrás. Mas atualmente nós temos disponível um tratamento específico para as pessoas com HPP, que é justamente a reposição da proteína que falta, a fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina terapêutica, chamada de recombinante, ela é produzida com uma técnica muito especial, conhecida como engenharia genética. E esse medicamento, a fosfatase alcalina, produzida por engenharia genética, chama-se asfotase alfa. Esse medicamento é autorizado pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que é o nosso órgão regulatório, que, entre as suas várias funções, ele regula e fiscaliza a produção
e a comercialização de medicamentos no nosso país. Bem, a Anvisa, ela autoriza que a fosfatazocalina seja prescrita no Brasil para pacientes com HPP com as formas que aparecem na vida intrauterina, logo após o nascimento, na infância ou na adolescência. A asfotase alfa, pessoal, é uma medicação segura e eficaz. Mas um ponto importante, ela não cura a doença. Ela melhora muito a saúde óssea e a saúde geral dos pacientes com HPP. Mas não existe uma cura da doença com ela. Mas não é por isso que essa medicação não seja importante, porque ela muda a vida do paciente com HPP. Ela melhora muito a saúde óssea e a saúde global desses pacientes. E por quanto tempo deve durar o tratamento com a asfotase alfa? Bem, como a HPP é uma doença genética, o indivíduo mantém esse código genético alterado por toda a vida, a princípio, né? A asfotase alfa deve ser usada por toda a vida do paciente, né? Mas, no Brasil, a Anvisa, ela autoriza a prescrição apenas naquelas situações em que ela acontece já na vida intrauterina, né? Na infância ou na adolescência. Em outros países, ela é autorizada para ser utilizada em outras fases da vida. Vejam só, a asfotase alfa, ela ajuda a normalizar a mineralização dos ossos do paciente, fortalecendo os ossos e evitando novas fraturas. E ela melhora muito, como eu disse para vocês, as dores ósseas, a fraqueza muscular e a movimentação do paciente. Isso ao longo de toda a vida. Ou seja, isso mostra para a gente como seria importante que a medicação ela fosse autorizada e fornecida ao longo de toda a vida do paciente. E como essa medicação é administrada? Bem, ela é aplicada por uma injeção que nós chamamos de via subcutânea, ou seja, ela é depositada na gordura embaixo da nossa pele. E os locais em que nós aplicamos são esses daqui, né? Atrás do braço, no abdômen, nas coxas e na parte superior externa do glúteo. E existem efeitos adversos, efeitos colaterais dessa medicação, né? Eles não são tão comuns, né? Mas podem aparecer. E os principais são reações no local da aplicação, como aparecimento de dor, inchaço, vermelhidão, coceira nesse local. O paciente pode ter náuseas, vômitos, dores de cabeça, diminuição dos níveis de cálcio no sangue e até mesmo febre. Mas não é nada comum esses efeitos eles serem intensos o suficiente para interromper o tratamento do paciente. E aqui uma informação, pessoal. Se ocorrer esses efeitos adversos, o médico assistente ele deve ser avisado o mais rápido possível para que as medidas de controle sejam, então, tomadas. E um ponto importantíssimo no segmento do paciente com HPP. O acompanhamento ele deve ser multidisciplinar. O que acontece é que a HPP é uma doença que pode afetar diferentes partes do corpo. Ossos, dentes, músculos, articulações, rins, entre outros. Por isso, vários profissionais da área da saúde devem estar envolvidos no segmento do paciente. Cada um desses profissionais oferecendo seu conhecimento para dispensar a melhor assistência ao paciente. E esses profissionais não podem trabalhar isolados. É essencial que haja uma interação contínua e muita troca de informações entre eles. E esses profissionais são das áreas da saúde, da medicina. Dentro da medicina, nós temos os pediatras que acompanham os recém-nascidos com as formas graves já no berçário, acompanham o crescimento e desenvolvimento em outras fases da fase do crescimento, do desenvolvimento. Os profissionais da endocrinologia que acompanham essa submineralização dos ossos, esses ossos rarefeitos, pouco mineralizados, e também alterações nos níveis de cálcio e fósforo e em alguns hormônios que pode acontecer no paciente com HPP. Nós temos médicos da área da nefrologia, que é aquela especialidade que cuida, né, dos rins e das vias urinárias, porque esses pacientes podem apresentar pedrinha nos rins, que nós chamamos de litíase renal, calcificação dos rins, que a gente chama de nefrocalcinose, e até perda da função renal. Nós também temos médicos da área da reumatologia, porque esses pacientes podem apresentar dores difusas pelo corpo, inflamação e dores nas articulações, e inclusive depósitos de cristais de fosfato de cálcio nas articulações. Profissionais da área da ortopedia, que tratam as deformidades e as fraturas ósseas dos pacientes, e várias vezes esses pacientes eles são encaminhados para cirurgias ortopédicas para estabilizar os membros, em especial as pernas dos pacientes.
Nós temos os profissionais da área da neurocirurgia que entram em cena para fazer a correção daquele fechamento prematuro dos ossos do crânio, né, quando as moleiras elas se fecham antes do tempo, que nós chamamos de crâniocinostose. E nós temos os médicos geneticistas, que conversam e informam aos pacientes e familiares sobre os detalhes da doença e como é que ela pode ser transmitida dos pais para os filhos. Nós temos ainda o fisiatra, que é aquele médico especializado no controle da dor do paciente, né? E pneumologistas, que acompanham os pacientes que têm alterações na sua parte respiratória, né? E eles podem ter até mesmo insuficiência respiratória ou outras alterações que atrapalham todo esse mecanismo de respiração. Entre as outras áreas da saúde, nós temos os profissionais da odontologia, que cuidam da saúde da cavidade oral e dos dentes e orientam os pacientes sobre como diminuir o risco de perda de dentes. Nós temos os profissionais da fisioterapia, que fazem o tratamento e a prevenção de doenças e lesões decorrentes das deformidades e das fraturas ósseas. E eles também estimulam o movimento e o desenvolvimento da musculatura dos pacientes. Os profissionais da enfermagem, que cuidam do paciente de maneira global, né, e muitas vezes são os responsáveis pela aplicação do medicamento, né, e os profissionais da nutrição, que têm cuidados específicos com a dieta desse grupo de pacientes. Bem, esse trabalho integrado e em equipe é essencial ao acompanhamento do paciente com HPP. É um trabalho interdisciplinar, e esse trabalho é uma das chaves mais importantes para que a assistência à saúde global do paciente seja completa, ética e qualificada. Bem, pessoal, era essa a mensagem geral que eu gostaria de passar para vocês nesses minutos. Muito obrigado pela atenção de vocês.